Graça e a paz, amados, tudo bom com vocês? Eu sou o Obreiro William e nesse vídeo nós estaremos compartilhando a quinta aula do nosso curso NVC, Nova Vida em Cristo. Espero que essas aulas tenham sido de grande edificação para os irmãos. Como eu já disse em outros vídeos e repito, qualquer dúvida ou qualquer coisa que você queira acrescentar, nos procure, porque esse é um momento muito importante da sua vida. O momento em que você está caminhando em direção ao seu batismo. Então é crucial que você chegue até aquele dia sem dúvida nenhuma. Amém? Bom, nós vamos direto ao ponto. O tema da nossa quinta aula é o Espírito Santo e a sua obra em nós. Então, falar do Espírito Santo sempre vai ser uma grande honra, para quem está ministrando. Porque o Espírito Santo é Deus e ele faz parte da Trindade e hoje ele habita dentro de mim e habita dentro de você. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na aula de hoje. No texto aqui diz assim: quando uma pessoa nasce de novo em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela. Ele é a presença de Deus em nós, E eu lembro que quando eu me converti, eu tinha muita dúvida sobre isso. Como assim o Espírito Santo ele habita dentro de mim? Como que isso é possível? Então, a gente percebe isso quando, por exemplo, nós estamos num culto, ou numa célula, ou qualquer ambiente que seja espiritual, e a gente sente algo diferente, a gente sente o ambiente sendo mudado, transformado de dentro para fora. Então, isso que acontece é o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. Antigamente, se nós lermos a palavra de Deus de uma maneira mais aprofundada, nós vamos perceber que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre os grandes homens de Deus, tomava a vida deles, fazia o que nós chamamos de visitação. O Espírito Santo ele visitava aqueles grandes homens, aqueles profetas, aqueles homens que Deus estava levantando para uma determinada missão, e o Espírito Santo usava a vida daqueles homens, mas ao fim daquela missão, quando aquela missão ela era concluída, o Espírito Santo ele saía desses grandes homens de Deus e voltava para junto ao Pai. Mas hoje nós temos o privilégio do quê? De ter o Espírito Santo morando dentro de nós. Então o Espírito Santo ele não é apenas uma visitação, ele na verdade é uma habitação dentro de mim e dentro de você. Amém? Quem é o Espírito Santo? E aí, talvez você esteja se perguntando, você está falando do Espírito Santo, mas quem é esse Espírito Santo? Vamos lá. O Espírito Santo ele não é uma força, ele não é uma energia e ele também não é um vento espiritual. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Existe a Trindade que nós dizemos que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele é Deus e ele faz parte da Trindade. Talvez você se pergunte, mas eu não consigo entender a Trindade. O que é a Trindade? Três deuses que são um só? Como assim? Vamos lá. Você que está me assistindo, eu tenho certeza que você tem uma mãe, correto? Você nasceu de alguém. Você é filho de alguém. Talvez você que está me assistindo, você seja pai, seja mãe de alguém, de uma criança. Ou talvez um dia vai ser. Eu tenho certeza que muitos de vocês, na maioria, têm irmãos, ou primos, etc. Amigos. Você percebe que você sendo uma pessoa, você consegue ser pai, consegue ser filho, consegue ser irmão, consegue ser tio, consegue ser primo, sendo um só. Como explicar? Porque para cada pessoa você se manifesta de uma maneira diferente. Eu sou filho da Dona Márcia, mas eu sou pai do Murilo, Então, você percebe que eu sou uma pessoa só, mas eu consigo me manifestar de maneiras diferentes.
isso é o que chega mais próximo de explicar o que é a Trindade. Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É as três manifestações de Deus, né, que nós chamamos de Trindade. E o Espírito Santo faz parte da Trindade. Amém? Precisamos entender que o Espírito Santo ele possui personalidade, ele possui vontade, sentimentos e emoções. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo ele pode ser entristecido. Isso mesmo, você não ouviu errado. Você pode, eu posso, nós podemos, se não estivermos no caminho correto, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Isso, ou seja, isso mostra que ele também é, além de Deus, uma pessoa que tem sentimentos e emoções. Amém? E aí eu vou entrar no próximo tópico que diz: a obra do Espírito Santo na salvação. O texto diz assim: desde o momento da sua conversão, é o Espírito quem age no coração humano. Ele é quem convence o pecador da verdade, mostrando o pecado, a justiça e o juízo. Eu não sei em que momento o Espírito Santo ele te convenceu. Teve algum momento que você foi convencido, aquele momento que você olhou e falou: não, realmente, eu estava dando passos largos ao inferno e hoje eu preciso mudar de vida. Houve um momento em que a sua mente girou, a sua mente mudou completamente, uma chave virou. É nesse momento que eu posso afirmar para você que foi o Espírito Santo. Como eu já disse, eu me converti há 13 anos atrás, em março de 2013, e foi no encontro com Deus de 3 dias. E eu lembro que eu fui para aquele encontro sem expectativa nenhuma. Eu fui só para ver como é que era. E chegou o momento do encontro, mais especificamente no momento do enchimento do Espírito Santo, que eu fui completamente tomado por aquele Espírito e levantei daquele lugar decidindo dedicar a minha vida ao Senhor Jesus a partir daquele dia. Se passaram 13 anos e aqui estou. E eu posso afirmar para você que não foi o William que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu o William e foi o Espírito Santo que trabalhou no meu coração para que hoje eu pudesse ter a salvação. Então o Espírito Santo, ele é aquele que trabalha na nossa salvação. Se não fosse o Espírito Santo, nem eu nem você estaria salvo nesse momento. Próximo, o Espírito Santo como consolador e amigo. Jesus, quando ele ressuscita, ao terceiro dia e ele vai ao encontro dos seus discípulos, ele, no momento em que ele está ali se despedindo para subir aos céus, ele percebe a tristeza dos seus apóstolos, dos seus discípulos, e ali naquele momento ele fala assim: mas eu não vou deixar vocês órfãos. Quando eu for ao Pai, eu vou enviar para vocês quem? O Consolador, o amigo Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que Jesus é assunto aos céus, e no dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos em um mesmo lugar, o Espírito desceu sobre cada um deles e eles todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Consolador e ele é o seu amigo. A palavra Consolador vem de consolo, ou seja, é ele que vai te dar força, é ele que vai te dar gás, é ele que vai te dar esperança nos momentos ruins. Talvez você sinta: nossa, eu nunca tive um amigo de verdade. Saiba que o Espírito Santo, ele é o seu amigo de verdade. Amém? Próximo, o Espírito Santo como mestre e guia. Jesus, ele disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que nos direciona. Sabe quando você está prestes a tomar uma decisão, que você olha e fala assim: eu acho que eu vou fazer isso. E de repente vem uma voz dentro de você dizendo assim: não faça. E você não faz, e você percebe lá na frente que, graças a Deus que eu não fiz. Eu ia fazer, mas não fiz. Parece que alguma coisa me motivou ali a não fazer. Foi a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso mestre e ele é o nosso guia. Ele é aquele que nos direciona, nos mostra o caminho até Deus. Sem o Espírito Santo, a gente estaria perdido. A gente não saberia para onde ir, o que fazer, o que falar, como vencer tal situação. É o Espírito Santo que é o nosso mestre
e é o nosso guia. E aí eu vou entrar no próximo tópico que diz o fruto do Espírito. O Espírito Santo não apenas nos guia, mas também transforma o nosso caráter. A presença dele em nós gera um novo modo de viver, visível através dos frutos do Espírito. E aí a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Tudo isso pertence ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em você, então eu e você não temos mais desculpas de não aperfeiçoar cada um desses frutos do Espírito. Lembrando que, né, entre os frutos do Espírito está o quê? O amor, a paz, a paciência, que é uma das coisas mais difíceis de nós termos nos dias de hoje. Então, percebemos que não há mais desculpas de dizer assim, olha, eu tenho o Espírito Santo, mas eu sou uma pessoa muito impaciente. Não, você tem que buscar no Espírito Santo aperfeiçoar a sua paciência. Por quê? Porque a paciência é um dos frutos do Espírito que está aí dentro de você, em algum lugar, e você precisa encontrar. Amém? O poder do Espírito Santo. Além de transformar o nosso caráter, o Espírito Santo ele nos capacita para o serviço. Hoje, eu sou obreiro pela misericórdia de Deus, não merecia isso, mas Ele me escolheu. Eu era um tipo de pessoa que eu não conseguia falar, eu não conseguia estar em público, eu não conseguia falar em público. Hoje eu prego, ministro na medida do possível, né, diante daquilo que eu consigo fazer. Né? Então hoje eu olho para a minha vida e eu vejo, cara, antes de Cristo jamais eu faria isso. Hoje eu eu tenho certeza, convicção que é o Espírito Santo que faz, porque se fosse eu, William, não conseguiria. Né? Então, saiba que talvez hoje você pense assim, eu não consigo, eu não sou capaz, eu tenho vergonha, eu me sinto travado nessa área. Saiba que é o Espírito Santo que vai te capacitar e te levar a fazer, né, a maneira de Deus, para a glória e honra dele. Amém? É o Espírito Santo que faz, não é eu nem você. Amém? E aí vem a grande pergunta. Como ser cheio do Espírito Santo? Como que você consegue manter esse Espírito sempre cheio dentro de você? Ser cheio do Espírito não é uma experiência única, mas é um estilo de vida. Muitas pessoas pensam assim, vou lá no culto lá porque eu vou ser cheio do Espírito Santo e pronto, problema resolvido. Vou lá no encontro com Deus passar 3 dias para dar aquela lavada na alma e vou simplesmente ser cheio do Espírito Santo e pronto, resolvi meus problemas, resolvi minha vida. Não. Você ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Você precisa levar isso a sério. Você precisa conviver com isso todos os dias. Você não pode ficar vivendo de uma unção que você recebeu há 10 anos atrás, não. O Espírito Santo ele deseja te encher todos os dias. E acredite, todos os dias o mundo, o diabo, os problemas vão querer te esvaziar. E todos os dias nós teremos que ser cheios do Espírito Santo. Então, você ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência única que acontece na sua vida e pronto. Não. Você ser cheio do Espírito Santo precisa ser um estilo de vida. Como que você consegue ser cheio do Espírito Santo buscando a presença dele? Orando, jejuando, lendo a palavra, estando junto com os irmãos, estando junto com a igreja, na sua célula, com o seu líder. Tudo isso te ajuda, te auxilia a ser cheio do Espírito Santo. Amém? E aí, para nós finalizarmos, eu vou deixar algumas perguntinhas para a sua reflexão. Amém? Faça essas perguntas aí para você mesmo. Responda, se possível, aí nos comentários, tá bom? A primeira pergunta é: tenho consciência de que o Espírito Santo habita em mim? Essa é a primeira pergunta. Você tem essa consciência ou você descobriu isso agora? O que passa pela sua cabeça quando você ouve que o Espírito Santo habita em você? Segundo, tenho buscado viver uma vida cheia da presença dele? Faça essa pergunta para você e, se quiser,
Deixa aí nos comentários. Terceira pergunta: que áreas da minha vida o Espírito ainda tem que transformar, né? Tem alguma área da sua vida que você olha e fala, eu preciso mudar essa área aqui, o Espírito Santo precisa me ajudar? Eu tenho várias, né? Tenho várias áreas que o Senhor precisa trabalhar em mim e tenho certeza que você também. Último, tenho permitido que Ele me guie nas minhas decisões e atitudes? Faça essas perguntas para você mesmo, reflita. Eu acredito que o Espírito Santo, que está aí com você agora, está aqui comigo, ele vai te guiar, ele vai te orientar, ele vai ser seu mestre, seu consolador, o seu amigo, o seu guia. E saiba que o Espírito Santo, ele é Deus, ele faz parte da Trindade, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele te ama, ele está aí com você agora para te fortalecer, para te capacitar em nome de Jesus, amém? Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, pode nos procurar. Eu creio que nós vamos juntos alinhar aí a vontade de Deus sobre as nossas vidas e até a próxima aula. Amém? Deus abençoe.